pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um livro, Não Verás País Algum, do autor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, que foi publicado em 1981. O Inácio de Loyola Brandão é um dos maiores escritores brasileiros da atualidade. Ele começou a fazer sucesso na década de 1970 e veio na leva de literatura da nova geração dessa época. E em 1981 ele lançou esse livro, que é um livro bastante singular dentro da literatura brasileira. Ele é singular pelo fato de ser uma distopia, um livro que fala sobre uma sociedade futurística, uma sociedade que é problemática, normalmente uma sociedade ditatorial, semelhante aí a livros como 1984, O Conto da Aia, Fahrenheit 451, entre diversos outros. Nesse livro, o Inácio de Loyola Brandão ele constrói uma distopia brasileira e com foco em muitas características que são típicas do Brasil, de como seria um futuro sombrio do Brasil. Esse futuro distópico que ele coloca nesse livro, ele tem duas características principais e que se complementam. Uma é pela questão do ambiental, a destruição ambiental, e outra por uma ditadura. A questão ambiental que ele nos coloca é o fim dos recursos naturais do Brasil, juntamente ao aquecimento devido à destruição da camada de ozônio. A Amazônia, nesse livro, deixou de existir, não há mais floresta, e no lugar da floresta existe um deserto, e um deserto que é considerado a nona maravilha do mundo. A região do Nordeste também teve um grande prejuízo. Boa parte do Brasil foi dividida entre outros países por multinacionais, se tornaram áreas privadas e boa parte da população teve que sair, tanto pela questão política quanto também pela questão ambiental. A água é um recurso escasso, porque os rios acabaram, os rios foram assoreados, foram escavados, enfim, o suprimento de água se tornou muito raro, muito menor, e com isso existe muita contenção dos gastos, do gasto de água. E, consequentemente, a produção de alimentos também é extremamente escassa. E com a inexistência da camada de ozônio, sair à rua e ser atingido pelo sol pode provocar uma morte imediata. E então a gente tem aí um meio ambiente extremamente danoso para a existência do ser humano. E a ditadura, ela está aliada a toda essa questão ambiental. É um governo repressivo que precisa controlar toda essa situação humana, todo esse caos humano que acontece. A história se passa em São Paulo e a gente tem uma cidade que começa a receber uma quantidade cada vez maior de imigrantes. Os recursos disponíveis não são suficientes para todos, não há moradia, não há água, não há alimentos. Então boa parte da população mais pobre acaba sendo colocada de lado, sendo levada para abrigos em condições precárias. E por outro lado, as camadas mais altas da sociedade vivem dentro de cúpulas, uma cúpula que é coberta e é climatizada. Então eles não são atingidos nem pelo calor, nem pela incidência solar que mata toda a população comum. O personagem principal dessa história é o Souza, um homem na faixa de seus 60 anos, que era professor de história antes da ditadura, e com essa ditadura ele é alocado para ser um burocrata do governo. Ou seja, se alguém tinha uma postura de formação, uma postura crítica, ele foi colocado apenas para cuidar de burocracia do dia a dia. Então a gente tem uma quebra na vida do Souza, que é ele sair da sua profissão natural, habitual, e ser alocado para algo que o governo quer que ele faça. O Souza, ele vive numa situação de classe média, na cidade de São Paulo. Ele tem um apartamento dele, ele mora numa casa que tem móveis, ele vive dentro dessa questão do racionamento, mas ele tem comida, ele tem água, mesmo que controlados.
mas a situação dele é melhor do que a situação dos mais pobres que são alocados, mas não tão boa quanto dos ricos que vivem dentro daquela cúpula climatizada. Então a gente tem aí um retrato social bem elaborado pelo Inácio Loyola Brandão, essa realidade que a gente tem no Brasil de uma divisão de classes, e dentro dessa distopia cada classe vai ser colocada dentro de um determinado local geográfico na cidade. Os ricos nas melhores condições, a classe média numa situação que não é a ideal, mas é melhor do que a da grande parte da população, e a maioria vai ser simplesmente segregada, boa parte morrendo, sendo queimada pelo sol, com diversas doenças, sem ter onde morar, sem comida, sem água potável. A gente então vai acompanhando a trajetória do Souza e ele vai lidando com todos os pontos, todas essas situações existentes dentro dessa nova sociedade. Ele vai conversando com pessoas diferentes que vão descrevendo suas diversas realidades, como pessoas pobres, pessoas que vieram de outras regiões. E tem um personagem importantíssimo na história, é o sobrinho dele é um civiltar. Os civilitares são uma espécie de milícia do governo que fazem, de certa forma, o trabalho sujo de violência, e o sobrinho dele está altamente envolvido numa rede de tráfico de influências. Tanto é que ele sempre consegue ajudar o Souza a conseguir mais água do que ele de fato poderia ter, tendo em vista o racionamento existente. Então a gente tem, ao longo das muitas páginas desse livro, toda a história do Souza, que vai tendo mudanças na sua vida, e mudanças não positivas, e aos poucos ele vai cada vez mais compreendendo essa realidade, vai sendo mais afetado por essa realidade distópica onde ele está vivendo. Esse livro, então, ele nos traz umas reflexões muito fortes sobre questões políticas e sobre questões ambientais, o quanto nós estamos de fato preservando a natureza, o quanto de fato nós não estamos nos condenando a uma situação como essa, uma situação onde os recursos naturais se tornem raros, onde a produção agrícola se torne rara, onde a gente precise justamente racionar qualquer tipo de consumo, porque no passado não foi feito um consumo de uma forma racional para se preservar para o futuro. Da mesma forma, no campo político, até que ponto a gente também não está caminhando para alguma ditadura, até que ponto regimes autoritários não possam mais prevalecer, até qual ponto estamos de fato livres de vivermos em uma situação onde a liberdade seja restrita, onde os direitos sejam restritos, onde todo o consumo e todos os fazeres sejam determinados por aquilo que o governo quer. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.